Fala aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre parametrização de curvas. Então pessoal, vamos lá agora falar sobre curvas parametrizadas. Se você já chegou nesse ponto aqui do cálculo, né, seguindo essa nossa linha de trabalho aí, já falei de integrais múltiplas, teorema de Fubini e tal. Se você já chegou nesse ponto aqui, você já viu em algum momento curvas parametrizadas. Já viu em algum momento. Seja geometria analítica, seja cálculo 2 para alguns cursos, cálculo 3 para outros. A minha ideia aqui é falar sobre esse ponto como uma preparação para dois elementos importantíssimos que aparecerão aí nessa nossa linha de trabalho aqui. Integrais de linha e integrais de superfície. Legal? Você sabe que eu posso representar uma curva de algumas formas diferentes. Posso representar através de uma relação, posso te falar qual a propriedade dos pontos que formam essa curva. Por exemplo, se eu pegar uma elipse, posso falar que essa elipse é o lugar geométrico formado por pontos que estão a uma determinada distância de dois pontos fixos, de maneira que a soma dessas distâncias dê um valor constante. Só falei, e com o que eu falei você entendeu que eu estou falando de uma elipse. Legal? Uma outra forma também de eu representar uma elipse, por exemplo, é utilizando uma fórmula, né? uma equação cartesiana. Posso colocar aqui x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado, tudo isso igual a 1. Se você abrir uma questão aí ou tá num livro e topou com a fórmula dessa aqui, você já sabe que está falando de uma elipse. Legal? Ou seja, essa é uma outra forma de eu caracterizar uma curva sendo ela uma elipse. Já falei que eu posso simplesmente falar uma propriedade dos pontos. Uma outra forma é eu representar por uma equação. E a terceira maneira, que vai ser o foco dessa nossa aula aqui, que é a primeira de 4 aulas que eu vou fazer aí, como falei, como uma preparação para essa parte de integrais de linha, integrais de superfície, é a forma parametrizada dessa curva, ou a parametrização dessa curva. Legal? Que é você escrever cada ponto, ou as coordenadas dos pontos que formam essa curva, em função de um parâmetro qualquer. Bacana? Por isso chama parametrização. Você vai escrever os pontos dessa curva em função de um parâmetro. Tá? Você vê que comumente nos livros ou nas questões, o parâmetro usado é o t. Porque, via de regra, das grandezas que a gente usa, o tempo geralmente é invariável, né? As outras grandezas, via de regra, dependem do tempo. Você pega ali o espaço pelo tempo, tem a velocidade variando em função do tempo, enfim, né? A vazão, o volume em função do tempo que te dá a vazão. Então, por isso que é comum a gente usar aí como parâmetro o t. Legal? Aí, para dar um pouco de formalismo, escrevi esse negócio todo que eu falei aqui. E aí falei o seguinte, ó, se eu tiver uma aplicação gama, coloquei aqui, ó, gama, num domínio fechado, dentro de um conjunto fechado, AB, no Rn, onde eu botei esse n sendo 2 ou 3, ou é o R2 ou o R3, nosso plano ou espaço. De classe CK, porque eu quero que essa aplicação ela seja suficientemente diferenciável, possa derivar as componentes dessa aplicação quantas vezes eu quiser. Justamente pelas propriedades que a gente já viu nessa matemática vetorial aí, desses outros pontos que eu já falei, né? Na geometria analítica, ou no cálculo 2 ou 3 aí. Então, a parametrização em si vai ser essa relaçãozinha aqui, ó. Vai ter um gama t, que vai me dar o x de t e o y de t. Ou seja, que eu vou ter, através dessa aplicação, as coordenadas dos pontos dessa curva em função de t. Aqui sendo uma curva, né? No R2 e aqui no R3. Bacana. Isso que eu falei aqui agora, desenhei aqui do lado. Repara, eu tenho aqui, ó, esse domínio AB no T, tá vendo? E com essa aplicação gama, me leva nessa curva, já no R2 nesse caso, ou no R3 aqui.
Bacana? Repara que eu tenho, né? O domínio em T e aqui no contradomínio eu peguei certos pontos que são justamente os pontos que formam a curva. Legal? Entenda que, só para ser um pouquinho mais rigoroso, parametrizada, essa curva aqui, ela não vai ser o gráfico desse negócio. Entende? Repara, porque eu tenho o domínio nesse intervalo, AB, e o contradomínio no R2 ou no R3. Acontece que os pontos que formam a curva, nesses dois casos aqui, vou olhar só para cá, esses pontos que formam a curva, eles são, na verdade, a imagem. Entende? Se eu fizesse, por acaso, um diagrama de Venn, e eu pegasse aqui, ó, olha só, o T valendo A, eu tenho o X, A e o YA. Entende? O T valendo A me dá um vetor, se eu quiser representar isso aqui também, né? Esse gama T aqui, como sendo uma função vetorial, me dá esse vetor que tem origem no 0, 0, e a ponta dele está justamente nesse ponto que eu posso falar que é um ponto A, que tem as coordenadas XA e YA. Entende? Que são justamente os valores que a gente encontra quando no lugar do T coloca o A. Legal? E aí, né, variando esse T, o que acontece é que a ponta do meu vetor ela vai passeando por essa curva aí, né? Então repare que obtendo uma parametrização, a curva estaria para a imagem dela. Compreende? O contradomínio, sendo R2, é todo esse espaço aqui. É todo esse plano, desculpa. Todo esse plano aqui. Enquanto que os valores que correspondem aos valores, aos elementos escolhidos aí dentro do T, nesse nosso intervalo, são os pontos dessa curva e, por sua vez, a imagem. Se eu, como eu falei, fizesse um diagrama de Venn, aí eu ia ter os pontos aqui, né? Sei lá, A, até o B, e aqui vários pares ordenados, entende? Que eu ia ligar o A, ia ligar a ponta ali, até ligar o B, eu ia ligar o A no XAYA e o B lá no XBYB. Legal? Só para deixar claro uma coisa que geralmente o pessoal confunde um pouco. Legal? Então, bacana. Nesse primeiro momento aqui, te apresentei a ideia, falei do significado dessas coisas aí. Vou apagar o quadro e colocar alguns exemplos de parametrização aí de curvas. Muito bem, pessoal. Vamos ver agora alguns exemplos de parametrização. Coloquei aqui 4 exemplos. Bacana? As ideias que eu vou, ou os passos que eu vou seguir aqui, vão ser muito parecidos com o que vocês vão ter que fazer na maioria das questões. Bacana? Então só olha aqui os exemplos. Qualquer dúvida manda mensagem aí, estou à disposição. Bacana? Coloquei então, ó, uma reta, uma circunferência, uma elipse, o desenho ficou uma elipse, e uma hipérbole. Bacana? Vamos ver como é que eu posso representar aqui cada curva dessa aqui através de uma parametrização. Legal? Vamos ver aqui essa reta primeiro. Coloquei aqui uma reta que cruza o x no ponto 3 e 0 e o y no ponto 0 e 2. Legal. A equação de uma reta dessa aqui, equação cartesiana, é 3y mais 2x menos 6 igual a 0. Bacana? Isso aí fica sendo a forma geral da equação dessa reta aí. Legal. Como é que eu faço para parametrizar isso aí? Você sabe que eu posso escrever a equação de uma reta de algumas formas diferentes. Eu poderia, por exemplo, tendo esses 2 pontos aqui, escrever um vetor diretor, bacana? E através desse vetor diretor, saber que, sei lá, se aqui for um ponto A e aqui for o ponto B, legal? E intermediário aqui eu tenho um ponto P qualquer, bacana? Eu posso falar que AP vai ser um vetor múltiplo, né? Seguindo um determinado T, olha o parâmetro aí, T, desse vetor AB. Legal? Onde esse AB aí, nesse caso, vai ser o meu vetor diretor.
Bacana? Abrindo as componentes aqui, né? Sabendo que esse P é um ponto genérico, né? Um XY e tal. O A seria esse 3, 0. Poderia abrir isso aqui e escrever uma desse tipo aqui, a equação de uma reta, né? X0 mais AT, Y0 mais BT. Mais BT, onde esse vetor diretor, né, que eu falei aqui que é esse meu vetor AB, seria um vetor de coordenadas Azinho e Bzinho. Bacana? Isso é uma maneira de eu escrever essa reta na forma parametrizada já tem um parâmetro aqui. Legal. Mas uma outra forma de eu fazer isso aí, além dessa, poder seguir isso aqui, seria a forma parametrizada dessa reta. E aí, essa é outra vantagem de usar a parametrização, porque você não tem uma só, você tem várias, entende? Você não vai falar de a parametrização da curva tal. Você vai pedir uma delas, porque você pode botar várias, pô. E uma bem natural, por isso que eu botei essa reta aqui, é justamente chamada de parametrização natural. Que é, por exemplo, eu te falar que o x vale t, e aí eu vou descobrir aí como é que fica esse y em função de x. Bacana? Ou seja, basta que eu isole o y aqui, que nesse caso ficaria um y igual a menos 2/3 de x mais 2. Já falei que o x vale t. Basta colocar aqui o y menos 2t sobre 3 mais 2. Nesse caso aqui, se for uma reta inteira, o t fica nos reais. Entende? Se for um trecho da reta, eu vou botar um determinado domínio ali, né? Um intervalo pequeno para variar esse t. Bacana? Então, vimos aí para a reta de duas maneiras. Existem outras. Bacana? Legal, coloquei aqui, ó. Tá, circunferência, elipse e hipérbole, para a gente falar de umas coisas interessantes. E aí, quando eu começar a falar desses exemplos aqui, você vai lembrar de umas aulas que eu coloquei aqui, onde nas quais eu falei sobre sistemas coordenados. Falei do polar, cilíndrico e esférico. Se você não viu ainda, assiste aí, vou colocar os links na descrição desse vídeo aqui. Você vai sentir um flare desse assunto no que eu vou falar aqui agora. Porque cara, eu tenho de novo uma superfície curva. A gente fez muito disso aqui lá nas integrais múltiplas. Tem uma superfície curva que eu posso representar de algumas formas diferentes. Aqui eu sei que é uma circunferência, eu tenho uma circunferência sentada na origem, eu sei a equação cartesiana dessa circunferência, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual, o raio vale 2, né? Então é igual a 4, né? Que é o 2 ao quadrado. Legal. Poderia parametrizar de algumas formas diferentes. Poderia, por exemplo, fazer a natural, isolar o x aqui. Aí botar o x igual a t, e aí ia passar, só que, se eu faço isso, tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, nesse caso aqui. Fiz o x igual a t. X igual a t. Legal. Isolar o x aqui é escrever uma coisa assim, ó. X igual a mais ou menos raiz de 4 menos y ao quadrado. É isso? Né? Ou isolar o y. De qualquer maneira, eu ia ficar com esse mais ou menos aqui. Eu tenho que analisar, então, o que eu estou fazendo, qual intervalo, qual parte que eu estou pegando aí. Entende? Para esse t. Se eu, para ser coerente, pensei em uma coisa, escrevi outra. Vou falar que eu botei o y valendo t, então, tá? Y igual a t. Então, eu vou escrever o x de alguma maneira, certo? Isolando aqui, substituindo aqui no lugar desse y o t, eu ia precisar tomar cuidado com qual parte que eu estou pegando aí. Porque repara que eu tenho mais ou menos. Eu estou pegando a parte de cima, nesse caso aqui falando x, estou pegando a parte da direita ou a parte da esquerda. Entende? Aí já não fica tão vantajoso. Lembrando
das coordenadas polares, que era muito natural quando eu vi um quadrado assim, já procurar alguma relação trigonométrica, é justamente o que eu vou fazer aqui. Olha só, eu tenho essa situação, não é isso? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. O que eu posso fazer aqui? É natural você ver que eu posso escrever o x assim, né? Lembra que eu saindo do domínio xy, indo para o domínio rθ, ia ficar um r cosseno de θ. Y, um r seno de θ. Legal? Só que repara, eu estou pegando uma circunferência que tem raio igual a 2. Eu conheço o raio é constante, é só circunferência, eu não quero o círculo, eu não quero a região cheia, eu quero só a borda, só a circunferência. Então o meu raio é constante, o raio vale 2. Eu posso escrever aqui então, como equação paramétrica, o R é um valor conhecido, um valor constante. Coloco aqui 2, 2. Quero a circunferência toda? Θ de 0 a 2π. Circunferência toda dando só uma volta, né? Se eu aumentar esse π aí, eu dou mais voltas e tal. Posso mexer em coisas aqui. Vai chegar um momento, por exemplo, quando a gente fala do teorema de Green, que eu vou precisar definir um sentido de percurso. Né? Como que eu percorro essa curva. Aqui, por exemplo, ó, desse jeito, a gente vai ver lá no teorema de Green, quando eu começar a ver aquela parte ali, que parametrizar assim é percorrer essa curva no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Assim, do x para o y. Bacana? Se eu quisesse no sentido horário, era só eu trocar. A gente vai ver depois que era só eu botar o seno, nesse caso aqui, o seno como seno 2, desculpa, o x como seno 2 seno θ, e o y2 cosseno θ, porque eu ia ter o θ aumentando, o x... Enfim. Bacana. Então, uma parametrização confortável para uma circunferência é escrever as polares lá. Bacana? X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ. Vai ser uma curva, então o R vai ser constante, é só você substituir. Se o R for igual a 1, vai ficar só cosseno e seno, conforme o R for mudando, outro valor. Elipse, caso geral, né, a circunferência é um caso particular de elipse. Aqui temos um caso geral, elipse na origem. Esse desenho bem feito aí. Como seria a equação cartesiana dessa elipse aí? Vai ficar um negócio assim, né? Centro na origem, né? X ao quadrado. Semi-eixo maior, 3, né? Então, 9 mais y ao quadrado. Semi-eixo menor, 2, 4. Isso igual a 1. Como é que eu faço? Tem de novo, ó, coisas ao quadrado e aqui somando. Olha que interessante. Vou fazer a mesma coisa, cara. Vou falar que esse x sobre 3 é um cosseno θ e esse y sobre 2 é um seno θ. Por quê? Porque eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, colocando no lugar aqui, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, relação fundamental da trigonometria. Então isso vale sempre. Legal? O que eu posso fazer então? Pegar esse 3, pegar esse 2 e passar para o outro lado multiplicando. Então como é que fica isso? Nesse caso aqui, ó, eu tenho x valendo 3 cosseno θ, y valendo 2 seno θ. Quero percorrer toda essa elipse. Θ de 0 a 2π. Mesma ideia. Aqui eu estou percorrendo a elipse no sentido anti-horário. Se eu quisesse no horário, basta mudar ali. Último caso aqui, estou acelerando um pouquinho para não ficar muito grande o vídeo. Último caso aqui, a hipérbole. Mesma coisa. Como é que eu faço isso? Semi-eixo real, aqui ó, 2, imaginário 1, fica aqui, né? X ao quadrado, 4 menos y ao quadrado, isso igual a 1. Aí eu vou lembrar, qual é a relação trigonométrica que eu conheço aí que envolva quadrados, uma diferença, isso dê igual a 1. Também tem uma aula aqui onde eu falo das relações trigonométricas. Vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir e relembrar aí coisas que você precisar. O que eu posso fazer? Posso colocar assim, ó. Eu sei o quê?
da trigonometria, eu sei que secante... Opa! Sei que secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ é igual a 1, não é isso? Basta eu abrir aqui, tá? Vejo que isso dá 1. Então, ó, posso fazer o quê? X sobre 2 igual a secante de θ. Secante de θ. Y igual a tangente de θ. Quero escrever uma parametrização? X2 secante de θ. Y, nesse caso aí, tangente θ. E aí eu coloco no intervalo que eu quiser aí para representar a parte ou o que eu estiver analisando dessa minha hipérbole. Bacana? Então eu coloquei aqui 4 exemplos, existem muitos outros. O ideal é você fazer muitas questões para você conseguir pegar as ideias. São várias nuances. Então a ideia é que você chegue no ponto de ver o teorema, de ver integrais de linha. Ponto. Chegar nesse ponto tendo uma visão muito, muito boa de parametrização, porque é necessário. Bacana? Espero que tenha te ajudado. Como eu falei, essa é a primeira de 4 aulas. Na próxima aula eu vou falar sobre integrais de superfícies. Nas outras 2 aulas eu vou falar detalhes interessantes sobre as curvas e as superfícies parametrizadas. Bacana? Detalhes além desses aqui. Legal? Então, te espero nas próximas aulas aí. Um abraço e até a próxima.